Bora, fiel, para as últimas informações. Nessa terça-feira, Timão definiu o preço para vender o Breno Bidon. Preço definido, tudo agora nesse vídeo. E tem uma proposta do Mila pelo goleiro Hugo Souza do Corinthians, hein? Informação importante agora. Será que ele vai sair do Coringão? Será que o Corinthians aceitou ou não essa proposta? Tudo agora, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Você que é capita, não por acaso. O Memphis hoje, ele é um líder no Corinthians. Você vê o Memphis como uma liderança, ainda mais depois do posicionamento dele, depois do título. Ele é uma liderança, ele é um cara importante, é aquele jogador capaz de arrastar, de conduzir nos grandes momentos? Eu acho que sim. Eu acho que ele deve ter uma interferência no vestiário também, que a gente acaba não vendo, né? Pela maneira como o jogador olha para ele, já olha pelo currículo, né? Pelo status de jogador internacional. E, enfim, é um cara que tem uma estrela também que brilha diferente, né? Porque em muitos momentos a gente cobrou, a gente olhou e aí talvez em um jogo ou outro decisivo o jogador de uma bola, né? Então assim, o Memphis hoje não está conseguindo jogar, não está conseguindo se movimentar, mas a bola decisiva do jogo acaba caindo no pé deles. Tem um peso também, né? Não é qualquer jogador que tem essa estrela em momentos importantes para ficarem marcados na história, mas eu acho que por esse posicionamento que ele teve no final do jogo, William. Então, assim, isso não vem por acaso, assim, não vem de uma, sabe, assim, num lampejo do jogador de falar. Isso é porque ele absorve muita coisa, com certeza é um cara super inteligente, esclarecido, né? Que é um cara que, mesmo por pouco tempo de trabalho, né, de tempo no Corinthians, já entendeu mais ou menos as movimentações que acontecem, e ele, você vê em uma entrevista muito rápida, ele deixa muito claro tudo isso, né? Então ele fala tudo o que acontece nos bastidores, o que vem contra o clube, o que é a favor do clube, as pessoas que sofrem com o clube, que ele fala muito com relação ao torcedor do Corinthians, que não merece passar pelo que vem passando, que é um clube que merece ser melhor administrado. Então é isso. Eu tenho certeza que o que ele falou na entrevista, que o tempo é curto, isso deve acontecer no vestiário, deve acontecer com conversas com outros líderes do elenco também. Eu acho que tem um entendimento de que conseguir separar isso, acho que isso tem muito valor dentro de um clube, e eu vivi isso um pouco, sabe, William? Por exemplo, no Flamengo, no Corinthians mesmo, no Flamengo, de você separar toda uma questão política, administrativa, financeira, e entender que quando você vai para o campo, é a sua imagem que está ali, é a paixão do torcedor. Então, assim, eu sei que é difícil, a gente fala sobre isso, não é a maneira mais correta de acontecer, né? Porque você tem um clube mal administrado, mal gerido, financeiramente com problemas, e aí na quarta e no domingo você tem que entregar. Mas ao mesmo tempo, o jogador tem um entendimento, quando ele entra no Maracanã, quando ele entra numa arena do Corinthians com 47 mil pessoas, 48 mil pessoas, a paixão que está movimentando aquilo, e que o torcedor não tem culpa da má administração. Sim. Então eu acho que o Memphis, ele tem essa relação também. Eu acho que é um cara que teve esse entendimento. Tá tudo errado, mas ali, né, os que estão sentados ali, o que estão em casa, merecem a nossa entrega ali, merecem um sacrifício um pouco maior, principalmente nesse jogo. Isso tem valor, Capita. Que aconteceu. Isso tem um valor que às vezes é um pouquinho maior que o dinheiro também. Não, é muito. O cara que... É muito. Eu conduzia muito isso, sabe? Entendeu o ambiente. Isso, eu conduzia. Quando eu tinha problemas de financeiros, enfim, né, que vivi muito na minha carreira, eu conseguia mostrar para os jogadores ali como liderança que a gente pode lutar, a gente tem que debater, a gente tem que cobrar, mas que a gente também tem uma responsabilidade muito grande, que o torcedor não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. O torcedor é pura paixão. É um cara que ele depende dos atletas para um momento de alegria, de êxtase, de esquecer os seus problemas, e eu acho que é isso. Eu acho que o Corinthians, assim, eu parabenizo mais uma vez os jogadores, os torcedores a gente não cansa de elogiar, mas os jogadores por isso também, porque em um cenário caótico de um ano que parecia ser o pior ano da história do Corinthians, e foi nessa questão administrativa, caso de polícia, mas dentro do campo os caras conseguiram separar um pouco isso e entregaram no ano de 2025 aí 2 títulos. Agora, tá certo? Não tá tudo errado, sabe? A gente está vendo agora movimentações de clubes falando como é que pode um time que deve todo mundo e é campeão, com salários atrasados. E tem direito de falar também os times que o Corinthians está devendo, devendo. São 2 debates separados. É isso. Então, assim, o Fábio Santos falou... Pedro, só para terminar, só depois, o Fábio Santos falou no Resenha Ontem uma coisa que é muito bacana. Vou pausar rapidinho só para dar essa informação aqui, agora que saiu do meu timão. O Mila formalizou uma proposta por Hugo Souza, mas o Corinthians recusou. O clube alvinegro considerou os valores bem abaixo do que entende como ideal para abrir negociações pelo goleiro. Ainda não se tem informações sobre qual foi o valor que o Mila ofereceu para o Corinthians, mas
Tá aí, o Coringão recusou a primeira proposta. Não sei se os caras vão enviar outra. Não sei se o Hugo Souza quer sair, mas tá aí pra vocês as informações. Então bora continuar com o vídeo. Os clubes que olharam, que estão olhando pro Corinthians hoje e veem essa confusão e títulos, que não tentem repetir isso. Exatamente. Porque isso pode acontecer no Corinthians, mas não vai acontecer nos outros. Não, e outra coisa desse tipo não sirva de acontecer exemplo. num time como o Corinthians, não necessariamente em outros clubes. Exatamente. É diferente. O Corinthians se organize. Não que o Corinthians tá certo continue também. Vencendo, continue conquistando títulos, porque o torcedor merece, mas tem muita coisa a ser corrigida, principalmente fora de campo. É muito difícil, por isso que eu acho que a melhor notícia para o ano que vem, mais até que VAR, semiautomático e tudo mais, é a questão do início da implementação do fair play financeiro. Porque é muito difícil você virar para um presidente associativo que ele precisa se dividir entre o racional, que é olhar e falar, não vou fazer como o Corinthians, sabe? E o passional, que ele está sendo fritado por um grupo político enorme, virar e falar, mas se eu fizer isso, eu acho que eu belisco um título e as coisas ficam um pouco mais tranquilas aqui. É muito difícil você virar para esse cara e falar, não faça isso. É difícil. É muito bonito estar aqui da bancada, sentadinho, ar-condicionado, vestido, é assim, é assado, né? Que é muito fácil, confortável aqui na sua posição. Agora, o que eu acho é que são duas coisas distintas. A gente consegue sentar aqui e falar o que o Dorival fez em campo para levar o Corinthians a esse título com um grupo que não podia nem receber peças novas, e o que o Corinthians fez para montar esse grupo dessa forma. Acho que são duas coisas distintas e dá para separar o debate. Agora, sobre o lance do Memphis, eu não posso, nesse momento, virar e falar, misturar o lance do Memphis com o lance do Ranieri. Eu acho que o lance do Ranieri é criminoso. É você desfalcar um clube em ascensão, de um projeto diferente, e virar e falar para o cara lá que às vezes está sem ter o que pagar o mês, não estou te pagando. E o Ranieri está jogando, você vai empurrando, vai com transfer ban, vai não sei o quê. É complicado. A situação do Memphis isolada é outra. O que eu estou falando o Memphis se paga ou não se paga. O Corinthians, o poder de arrecadação, ele tem que servir para pensar num contrato diferente. O Memphis, pensar num pagamento que tem que ser feito, ou ajustar uma dívida com o Cuiabá e tudo mais. O que eu estou falando eu não entro muito nessa do não dá para pagar, se livra. O Corinthians, tem gente lá que é muito bem remunerada, muito bem paga para pensar em solução. Para pensar em solução de alongar a dívida de estádio, para pensar em solução em contrato com o Memphis, para pensar em solução da dívida com o Ranieri, para pensar em montagem de elenco, sabe, com a torneira um pouco mais apertada. Acho que a conta tem que ser outra. É claro que tem muita gente, é o que eu falo, tem muita gente fora que quer ver o Memphis fora do Corinthians. Tem muita gente de dentro, ontem a gente comentava aqui, o contrato do Memphis incomoda mais fora do que dentro. Tem muita gente de dentro que quer entender como dá para o Memphis ficar. Eu não consigo virar para o torcedor do corintiano agora e virar e falar, não, porque dentro do meu racional aqui, tira o cara. Não, tira o cara não, calma aí. Precisa se pensar numa solução. Não é assim, o futebol também não é essa ciência exata que a gente supõe aqui. Não, você precisa pensar, vai ter que tirar daqui, vai ter que tirar um jogador dali, vai ter que vender o outro, vai ter que pegar uma premiação para fazer, vai ter que montar um projeto comercial em torno dele. Então, assim, a conta não é tão simples e não dá para sentar aqui e falar, tá certo para cá e tá errado em manter. Eu acho que é um papo um pouco mais profundo. Em que nada, sabe, desabono o presidente do Cuiabá cobrando, o adversário... Não, estão corretíssimos de cobrar. Tudo isso tem que entrar no balaio. Só que a gente está falando especificamente da situação do Memphis. Mas isso tem que ser resolvido rápido, Prats. Opa. Porque, vamos lá, começo do semestre. Temos o Campeonato Paulista, já começa o Campeonato Brasileiro. Isso. 18. E aí, em abril, a gente já vai ter a Libertadores. É abril, né? Fase de grupos já é em abril, né? Fase de grupos, acho que é abril, março começa a fase. Fase de grupos, então até a Copa do Mundo você tem um turno do Brasileiro, praticamente um turno. São 18 rodadas. Não, é 18, né? São 18 rodadas. Um turno. Muita coisa já se encaminha ali. Não estou dizendo campeão e tal, mas né, você já tem uma ideia de como é que vai estar o seu time ali no campeonato. Uma Libertadores que você já vai ter uma sinalização, você já passou para oitavas. O Memphis pode ser muito... Embora, aí o pessoal vai lembrar, pô, mas esse ano, hein, o Corinthians na Libertadores, o Memphis não fez nada, uma porcaria. Realmente, foi lamentável o Corinthians na Libertadores e na Sul-Americana, com o Memphis e tudo. Foi lamentável. Mas há uma nova expectativa para o ano que vem, uma outra história. O Corinthians precisa definir o ano. Então... Você pode chegar no meio do ano com o Memphis sendo importante nesses momentos e no meio do ano já não tem mais o Memphis. O que acontece não é melhor aí, já William? Tentar resolver esse tempo. Claro que sim, no mundo ideal sim, mas tem que ver o que ele quer se também. ver se está no mundo ele ideal. Quer esperar a Copa. No mundo ideal porque sim. Pós-Copa. Não, no mundo ideal. Projeto, se você tivesse noção do elenco para 2026 agora, seria o mundo ideal. Tem o projeto Seleção Holandesa do Memphis. Sim. É parecido, nesse sentido, são casos parecidos.
Você acha que é o projeto de seleção holandesa e você acha que ele não fica? Não, por ele não fica? Não, eu acho que não tem garantia nenhuma que vai ficar ou não. Eu acho que assim, esse é o mundo ideal que você está falando. Eu não sei se o mundo real é tão ideal assim. Eu acho que o mundo real tem algumas situações que têm de ser resolvidas. Há dívida com ele ainda? Como que vai ser paga essa dívida se ela existe? Há uma promessa de ser paga essa dívida? Porque senão a gente quase que começa assim, vocês eram uma dívida para começar uma outra dívida. Eu acho que no mundo ideal, você tem que chegar em dezembro de 25 com um elenco montado para 26. Esse é o mundo ideal. Agora, eu não sei se no mundo ideal isso vai acontecer. Eu acho que o mundo real tem algumas outras dúvidas nesse meio do caminho. Em relação a como que vai ser o contrato, se há dívida com ele ainda... Se esses gatilhos de premiação já estão todos resolvidos. Porque assim, pode chegar alguém que eu acho que nem ele vai topar conversar sobre outro contrato agora. Esse é o tipo de coisa esse contrato que atual está resolvido. Hoje a gente resolve, amanhã assina e acabou. Sei que não é assim. Deveria já estar conversando isso. O Mundial não ia ter calote. Exatamente, nesses meses já conversando, olha, no começo do ano alguém já pode vir tirar, então já vamos conversar com o Memphis. Não parece que isso foi feito com não parece, eu tô falando parece, não é informação, não parece que isso foi feito com afinco, não parece. Aí começa o ano, vamos ver como é que fica, né? Deixa como tá para ver como é que fica. Só que aí, se você demorar muito, alguém pode vir. Pode. É o risco que se corre. E o projeto Memphis continua, porque ele fala, bom, até junho eu tô já fechado com outro clube, volto para a Europa depois da Copa, e até junho eu fico onde é interessante aqui, que eu vou jogar aqui, vou voltar para a seleção, porque ele voltou para a seleção via Corinthians e tal, e tá bem na seleção, né? Sim. O Bubu já adiantou. E aí o projeto dele tá ok, cara. Ele está na Copa. O projeto dele, foi a vidente que falou pro Bubu? Bubu. O Bubu? Ou foi aquela vidente lá? Não, a vidente... Espera um pouco a vidente vai segurar um pouquinho a vidente aí. Espera, segura. Entendi. A vidente e o Papai Noel... Não, deixa pra lá. Deixa isso aí pra depois. Gastaram a cota do ano. No final do ano que vem eles voltam. Entendi. Você viu, Capeta? Eu entendi. Deixa pra lá. É melhor... 4 anos, né? Não, deixa quieto isso daí. Vamos pra próxima. Você acha que vale volta na Copa de 2030. Não, melhor não. Não, melhor não. Vamos tentar conversar aqui para resolver essa situação agora. Ou mais pra frente. Na real, pé no chão. Pé no chão, né? Deixa a mística de lado, né? Deixa a mística, vai ser usada em outro momento. Muita mística atrapalha. Entendi. Natália, e aí, nada? Tô preocupado. Nada. Não deu bolinha na tela ainda? Nada? Nada o quê? Gabriel no Santos? Gabriel Barbosa no Santos? Não é isso. Preocupado comigo. Não. Bom. É mais ou menos o valor do Gabriel Barbosa. Do banco. 1h37, Natália. Mais um e-mail de Serasa, Natália. Mas o que é? É para não ficar uma coisa interna. Eu tô um pouco a ver navios aqui nessa situação. Tem a ver com o que a gente tá falando de Memphis. Estou a ver navios nessa situação. Isso. Há uma expectativa de receber... O quê? Recebeu o Fime Rio hoje. Isso? E a Natália tem dados estatísticos que geralmente a Natália, finanças, ela conhece durante mesmo. O programa. Então, finanças, ela domina o assunto. A gente tem informações de bastidores, apuração, de que pode ser. Somos jornalistas, a gente apura. Só que a Natália, ela foi assim, ela foi fatalista. Se não vier hoje, é só ano que vem. Que é pra não criar expectativa. Eu não gosto de uma esperança, eu não veio hoje, mas quem sabe entre o Natal e o Ano Novo, não. Para não ver hoje, é só ano que vem, entendeu? A gente tá aguardando aqui. Dia 26 é sexta. Então, há um clima de tensão aqui no programa de hoje. Que isso? Porque parece que vai comprometer Natal e Ano Novo. Mas tem jet ski, cara. Pelo amor de Deus. Não tem, ainda não. Promessa é pra janeiro só. Mas estou muito preocupado com esses assaltos. Estou preocupado. Região litorânea de São Paulo e parte da região sofrendo muito. Fala pra ele, eu não consigo acreditar na história do Walter. Jet ski. Para, bola. Você não quer ganhar? Capita, preste atenção. Você não quer ganhar mimos? Porque é o seguinte, pra você ganhar mimos... Não. Fábio Luciano. Mas tá muito radical. Não pode ser radical assim. O ser humaninho não pode falar não assim de eu já falo. Não mesmo. Não, tem que ter calma, Fábio Luciano. Ele falou que é baixo. Você não, Fábio. Eu tento comprar, eu tenho trabalho. Como diria o outro, uma mão lava a outra, Fábio Luciano. O que isso acontece? Você às vezes ganha... Não, tem outras partes do corpo lavando a outra. São os mimos de Natal, presentes que são distribuídos às pessoas. Não tem problema nenhum isso aí. Vem de Papai Noel? Vem assim, cara. Do Bom Velhinho. De Papai Noel? Você tem esses desejos? Você dá um panetone pra um amigo. Isso aí, pronto. Veio do Bom Velhinho. Jet ski. Ô, Prato. Tu nunca ganhou um jet ski de um grande amigo, não, Capita? É isso, Fábio Luciano. Uma pergunta pra te fazer. A Vivi nunca dá jet ski. Aí, é tipo isso. A Vivi poderia. Alô, você não faz perguntas capciosas assim, William Tavares. Não, é outro tipo, é outra linha de programa. É outra coisa, né? Tá bom, respeitei. Lembrando, vamos falar de Breno Bidon aqui já. E estamos ao vivo no YouTube também. Breno Bidon merece um jet ski, hein? Merece. O meu rapaz, fenômeno, hein? Foi fenômeno. Rafael Prati, que é o inimigo dos bons jogadores, já falou, gente, eu
falei pra ele Ano que que foi vem ele começa fenômeno. no banco. Ele me olhou com uma cara. Ele não gosta de se tivesse jogador. Ele fica qualquer tenso, tipo de né? jogador. Muito perguntei bem, pra é um ele, jogador ele que tem no muito Leão, ele, potencial. calma, tem que ter Tem calma. muito 6 meses pra potencial adaptar. Tem muito potencial mesmo. Rafael Prates, antes de Breno Bidon, uma pergunta que não quer calar no YouTube, inclusive o pessoal tá perguntando. Flávio Souza mandou. Esse é fera demais. Você come o peru com ou sem farofa? Como é que é? Eu não Come tava o peru esperando com essa, ou vai sem de novo, farofa? William. Não, eu não tenho Mas preferência. em top, fica muito seco. Ô, William, a gente tem que dançar Mas é conforme sério, a música. eu jogo molhinho de maracujá. Mas é sério, o peru às vezes é secado e a farofa, tem que botar um molhinho de maracujá, botar um caldinho, senão fica muito seco, capita. Qualquer coisa com farofa muito seco, é sério, gente. Vocês levam tudo também, não dá pra Botar falar maionese, maionese melada ali, aquela maionese tradicional. Não dá pra conversar Maionese com Cadê você. o Jailson sorrindo? Jailson não vai rir? O Gente, eu tô falando sorrindo sério. aqui. Engasga. Se ficar muito Já engasgou seco, com o em peru? top, engasga. Pratos gosta. E O aquele- Corinthians estipulou que Breno Bidon, 20 milhões de euros. É isso aí, pelo menos isso. E não vai vender. E não vai vender Dá nesse momento. 140. Isso não tem como garantir milhões. como não vai vender. Isso. Não, assim, você estipula um valor, Ah. você fala, ó, Pelo menos que menos isso isso. não dá, pelo menos isso, Aí mas chega no com momento, 16, vamos fechar mas no com momento 18. eu vou dar uma segurada aqui. Eu não sei bem como funciona essa negociação, Embora 20 William. milhões de euros é Aí, muito todo dinheiro. mundo concordando comigo, tá vendo? William, E isso aí vocês é reclamam. basicamente assim a negociação. Vou te falar como que Fala. funciona essa negociação. Conta aí pra mim. Ah. 20 milhões. 20 Aí você fala milhões, o seguinte, tá aqui. me oferece 16, Isso, quer ver? exatamente. 20 milhões. 20 milhões eu não abro, vendo, não. hein? 20. Quantos tem pra me oferecer aí? Você joga pro mercado o valor 20. e aí você dá uma valorizada. Isso, é 20. Mas eu não quero vender. Ponto final. Bati na mesa. 20 milhões. É, isso. Tem quanto pra me oferecer nesse momento? 20. Eu pra te oferecer? Depende. Pingou bolinha na tela aí? Não. Então eu não tenho nada pra te Não, oferecer. então nesse não tem momento. negócio. Mas se eu oferecer 16, a gente pode conversar. É. E aí por 18, não fica ruim pra um, não fica um. isso daí é o seguinte. acha é que só 20 Você milhões pode é oferecer muito. 15 gatilhos de... É isso aí. Tem outras coisas. Mas você pronto. acha que vintão é muito para Breno Deixa Bidon? uma porcentagem ainda pro clube em relação a Isso. direitos econômicos. Isso. Ele foi muito bem na Copa do Brasil e teve um ano muito bom. Ele foi crescendo ao longo do ano. Naturalmente, pela idade que tem, ele teve momento de irregularidade, é normal que tenha. Os mais experientes têm, os mais novos também têm. Mas também foi um jogador muito importante, né? Porque ele no meio-campo, tirando talvez a posição de camisa 5 de saída de bola, ele faz todas as outras funções de meio-campo. Ele joga pelo lado esquerdo, ele pode ser um camisa 10, pode ser o meia pela direita. Foi Então, muito todo importante no campista? Corinthians, Muito Ele legal. preenche o setor de meio muito campo, legal olha que como coisa você bonita. traz argumentos, Muito obrigado, informações William. importantes, mas não responde a pergunta, né? Qual que Aí era a vale pergunta? muito. Ele é sabonete... Qual que era a Nossa, vou te falar, viu? Você, era a caiu o pergunta? sabonete, você vai lá e se enrosca todo, né? Ele é shampoo, só faz espuma. Calma. Impressionante, A gente hein? vai, às vezes, de uma linha Só perigosa espuma, no hein? programa, hein? Impressionante Ela tá fazendo você. espuma hoje. Responde, vale ou não vale 20? Quanto vale o show do Breno Bidon? Mas quanto vale o show? Eu acho que é um preço, sim, 20 milhões de euros. Se a gente transformar em real, dá quanto isso daí? 130, 145, mais ou menos. Ixi, é Quantas- muito dinheiro, né? Não, até aí tudo bem, é muito Loucura, se parar pra dinheiro, quanto pensar, que mas é, Quem quanto compra, não é. quem, esse mercado que compra não pensa em real, né? Ele Exatamente. pensa no Então, euro. mas esse mercado paga A esse gente faz valor? essa conta, eles não Isso, fazem. isso. Mas esse Depende do mercado. clube. Cheio de argumentos, ele já te quebrou. Vai Isso, lá. Não, mas quer esse dizer, mercado paga você esse não valor? converte a Difícil, moeda. cara, Caramba, vou te pergunta. falar, viu? Meu Deus do céu. Responde a pergunta, ô Tu tá precisando de folga, sabia? Tá complicado pra você. Vamos lá, cara. vamos relaxar um pouco essa Não, esse tensão é o aqui. Você tá 24 nervoso, você O tá negócio da tenso. baleia ontem não fez Isso aí, Eu percebo a sua tensão. Isso daí, Você os vai pra especialistas, Disney, William. você vai... Então é isso aí, fiel. Mano, esse programa aqui eu não costumo colocar ele muito no canal. Na verdade, eu nem coloco ele, né? Ele era o antigo F90, se eu não me engano, né? Aí se transformou no Equipe Show, no F-Show, né? Eu não costumo colocar porque é muito falatório, é tipo um jogo aberto, né? Mas hoje tava legal, entre aspas, né? Os caras começaram a embolar ali, mais informações aí. O Corinthians definiu o valor pelo Breno Bidon, 20 milhões de euros, 145 milhões de reais. Eu acho que o Breno Bidon vale 30, cara. Uns 30 ali. 30 pra você pegar 25, né? Então, agora que foi campeão, ele fez uma jogadaça no segundo gol, jogou bem pra caramba a final. Vamos valorizar o moleque e tentar tirar o máximo de grana que a gente puder numa transferência. Porque o moleque é bom, ele é bom. A gente brincava que ele é meio franzino, tá? Não aguentava pancada, mas ele aguenta, mas ele não cai fácil, não. E com relação ao Hugo Souza, Coringão rejeitou aí, como eu falei, a proposta do Mila pelo goleirão do Corinthians. Não saiu valores nem nada, mas com certeza os caras devem ter oferecido um valor de pinga, tá ligado? 10 milhões de reais, 15 milhões de reais. Tipo, achando que o Corinthians é trouxa. Às vezes é também, né? Mas dessa vez é com o Hugo Souza. Mas e a cabeça do Hugo Souza? Será que ele queria ir pro Milan? Jogar na Itália? Será?
Nos próximos dias a gente fica sabendo mais de informações, né, de valores e tal. Hoje mesmo, dependendo, já saem os valores que o Milan ofereceu pro Corinthians para tentar comprar o Hugo Souza. Comenta aí, deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, nós.